Olá, eu sou Marcelo Barbosa da Clarity Treinamentos. Hoje o assunto é decibel, dB e dBm. Você sabe o que é isso? Sabe para que serve? Sabe como é que utilizamos decibel, dB e dBm no contexto de cabeamento estruturado? Então me acompanhe que você vai aprender algumas coisinhas hoje. Primeiramente, antes de entendermos o que é decibel, vamos entender o que são as unidades de medida que a gente usa no dia a dia, aquela que a gente considera como normais. Por exemplo, unidades de distância, como metro, unidades de tempo, como segundos, massa, quilograma, e potência, como watt. Essas unidades a gente usa no dia a dia, e quando a gente diz que, por exemplo, a distância é de 10 metros, ou o peso é de 50 quilos, ou a potência é de 100 watts, já entendemos exatamente qual que é aquela grandeza, o seu valor, e é isso que a gente quer. Só que o decibel é um pouquinho diferente. O decibel, ela não indica exatamente o valor dessa grandeza. Ela indica uma comparação, uma relação, uma diferença entre grandezas. Normalmente é uma diferença entre grandezas do tipo potência, que normalmente é medida em watt, e também diferenças de energia em joules. Aqui, nesses slides aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre potências, que é o que a gente usa no cabeamento, seja par metálico, coaxial, fibra ótica ou até mesmo wireless. Normalmente, essa diferença em decibéis é entre a potência que entra em um sistema e a potência que sai nesse sistema. E o que seria um sistema? Um sistema pode ser um sistema de cabeamento inteiro, pode ser um sistema de transmissão, um canal de comunicações, com fio ou sem fio, par metálico, fibra ótica, o que for. Eu quero saber o que entra de potência, o que sai de potência, e o que a gente expressa em decibéis é essa diferença, o que entrou de um lado e o que saiu do outro. Vamos fazer algumas comparações. Se a gente for fazer uma comparação de peso, que usualmente a gente usa quilogramas, em termos de percentuais, a gente pode dizer o seguinte, ó, A pesa 50% do peso de B. A gente entende o que com isso? Que A tem metade do peso de B, ou, em outras palavras, B tem o dobro do peso de A. Mas em nenhum momento a gente sabe qual é o peso de A e nem o peso de B. Apenas sabe essa relação entre os dois pesos. Um pesa o dobro do outro. E o decibel funciona exatamente da mesma maneira. Se a gente diz que a potência de saída do sistema é 3 dB abaixo ou menor do que a potência de entrada, a gente está dizendo o quê? Que a potência de saída está na metade da potência de entrada no sistema. Ou, em outras palavras, que a potência de entrada é o dobro da potência de saída. Em nenhum momento eu estou dizendo qual é a potência de entrada e qual a potência de saída. Eu sei apenas a relação entre essas duas potências, a que entrou e saiu, da mesma maneira que o percentual. Então, por que não usar percentual e utilizar decibéis? Percentual é uma coisa que todo mundo entende. Vocês vão ver nos próximos minutos que há diferença sim. Com decibéis é muito mais fácil a gente fazer alguns tipos de cálculos e também é muito mais fácil lidar com valores grandes. Quando é que a gente usa em comunicações? Por exemplo, você tem aqui um switch colocando um sinal de rede, sinal de dados em cima de um cabo. Pode ser par metálico, fibra ótica, não importa. Eu tenho uma potência que eu coloco no cabo e do outro lado do cabo eu vou sair com uma potência, claro, menor, porque ao longo do cabeamento essa potência foi se perdendo nas conexões, na distância, outros fatores. A mesma coisa com cabos coaxiais. Eu tenho um rádio, eu vou transmitir os sinais até uma antena externa, eu vou ter alguns metros de cabo, alguns conectores, algumas curvas, uma parte do sinal vai se perder. E eu quero saber quanto se perdeu para ver se eu compenso isso com um rádio mais potente, com uma antena com ganho maior, ou até mesmo faço uma reengenharia diminuindo essa perda do cabo coaxial. Há também a possibilidade de haver um ganho quando eu coloco um amplificador. Num cabeamento estruturado, não é normal a gente colocar amplificador, mas, por exemplo, em sistemas de áudio e vídeo, é possível colocar um amplificador no meio do caminho para aumentar a potência do sinal. E nesse momento eu quero saber o quanto de potência eu estou entrando no amplificador e depois saindo. Esse seria o ganho do amplificador, ou seja, a capacidade de amplificar desse amplificador. E é medido da mesma maneira, potência de entrada versus potência de saída. Então, todas essas situações, seja na perda que existe no cabeamento, seja no ganho decorrente de algum amplificador, eu quero saber a potência que entrou no sistema e que saiu para poder calcular essa diferença. E essa diferença a gente mede usualmente em decibéis. Vamos dar um exemplo prático. Um cabo, não importa se é metálico, fibra ótica ou o que for, entra de um lado 10 watts de potência de sinal e do outro lado sai 5 watts.
Isso significa que perdeu quantos por cento? Qual é a conta? Como é que é a fórmula para eu trazer essa perda em percentuais? É potência de saída dividida por potência de entrada, que é 5 watts sobre 10, que dá 0,5, ou seja, chegou do outro lado 50% da potência em relação ao que saiu. Ou seja, perdeu os outros 50% no meio do caminho. Se eu fizesse a conta em decibéis, a fórmula é um pouco mais complexa. Ela envolve não apenas dividir a potência de saída pela de entrada, como fizemos aqui em percentual, mas também depois da divisão eu aplico um log base 10 e multiplico por 10. A conta não é muito fácil, mas é para isso que existem computadores, calculadoras e, na verdade, você não vai precisar fazer essa conta no dia a dia, porque os equipamentos de teste, medição de potência, ele já faz essa conta para você. Então, não vamos fazer a conta aqui, mas eu já fiz essa conta e isso dá aproximadamente menos 3 decibéis. É aproximado, tá? 3 é um arredondamento, mas que todo mundo usa no dia a dia. Então, menos 3 decibéis significa uma perda de sinal de 50%. Vamos dar um outro exemplo aqui. Entrou 10 watts no sistema, saiu 1 watt. Em termos percentuais, 1 sobre 10, né, o que saiu sobre o que entrou, chegou 0,1 ou 10% do que entrou. Isso significa uma perda de 90% no sinal. Em decibéis, essa conta aqui vai dar uma perda de 10 decibéis, menos 10 decibéis em relação àquilo que entrou. Daqui a pouco a gente vai ver umas tabelinhas com os valores já pré-calculados para te facilitar a vida. Vamos ver agora uma questão de ganho, né? Uma conta para ganho. Entrou 5 watts, no meio tem um amplificador, saiu 10. Qual é a conta em percentual? Saiu 10, entrou 5, fator 2, ou seja, chegou 200% do valor em relação ao que entrou. Ou seja, o aumento foi de 100%. Em decibéis, fazendo a conta, 10 vezes o log de um sobre o outro dá aumento de 3 decibéis. E aí você já começa a ver alguma vantagem. Você vê que dobrar o sinal é mais 3 dB, enquanto perder metade do sinal é menos 3 dB. Basta trocar o sinal que eu vou ter um fator de ganho ou de perda semelhante. Em percentual não é assim. Você vê que uma perda da metade do sinal é 50% de perda e dobrar o sinal não é mais 50%, é mais 100%. Então os números não são simétricos. E já nos decibéis são simétricos. Isso já é uma facilidade. Agora, o problema maior mesmo com percentuais é quando eu faço um canal composto, ou seja, eu tenho 2 segmentos ou mais de sistemas ou de cabeamentos que são acoplados, cada um tem a sua perda ou seu ganho, e eu quero saber o ganho ou a perda total acumulada. Então aqui, por exemplo, eu tenho um segmento de cabo que previamente eu já medi, tem uma perda de 50% ao trafegar por esse segmento, que equivale a menos 3 decibéis, como já vimos, e um outro segmento que perde 90% do sinal, que já vimos também, que equivale a uma perda de 10 decibéis. Se eu junto tudo, acoplo com um conector, qual será a perda total, desde essa entrada aqui até a saída do outro lado? Percentualmente, não é muito simples. Perder 50% e depois perder mais 90%, a conta é essa aqui, ó. Ela é grande, mas me diz que do outro lado saiu 0,95 a menos, ou seja, eu perdi 0,95 ou 95% de todo o sinal, ou seja, chegou apenas 5% do sinal original. Não é muito fácil fazer essa conta, mesmo estando acostumados a trabalhar com percentuais em todos os dias. Em decibéis, como já vimos, perda de 50% é 3 decibéis, perda de 90% é perda de 10 dB, em decibéis é só somar. Perda de menos 3 com perda de menos 10, menos 3 com menos 10 é menos 13. Muito mais simples, muito mais intuitivo, muito mais fácil. Ou seja, perda de 13 decibéis equivale a uma perda de 95% da potência do sinal. Então veja como é mais simples quando eu junto os sistemas, eu acoplo um sistema com outro, perda em cima de perda, ou perda em cima de ganho, ou ganho em cima de ganho, não importa, é só eu somar os valores em decibéis que eu tenho o valor total da perda ou do ganho. Uma tabelinha para te facilitar a vida. Perda de 3 decibéis significa perder 50%. Perda de 10 decibéis é perder 90%, chega do outro lado apenas 1/10 do sinal. Perda de 20 decibéis, perda de 99%, chega 1/100º do sinal e assim por diante. E nos ganhos, né? Ganho de 3 decibéis, dobra o sinal. Ganho de 10 dB, multiplica por 10.
ganho de 20 dB, multiplica por 100. Então, como você pode deduzir aqui, a cada 10 dB eu estou multiplicando por 10 o sinal no ganho, e a cada 10 dB de perda eu estou dividindo por 10. Isso facilita as nossas contas. Cada vez que eu aumento em 3 dB eu dobro o sinal, cada vez que eu diminuo em 3 dB eu divido o sinal pela metade. Já o dBm é um pouco diferente. O dBm ele não é uma medida relativa, ele não faz uma comparação de entrada e saída. O dBm é sim uma medida de potência, diferente do dB, que é a relação entre potências. Só que o dBm ele é logarítmico, ele varia na função do dB. Então existe uma convenção de que 0 dBm equivale a uma potência de 1 mW. E todos os valores que você declara em dBm é uma diferença entre a potência do 0 dBm até essa outra potência expressa em decibéis. É mais fácil fazer um exemplo. Então, 10 dBm, o que seria? 10 dBm é uma potência 10 decibéis acima da básica. 10 decibéis, como já vimos, é multiplicar a potência por 10. Então, quanto que é 10 vezes 1 mW? 10 mW. Quanto que é 3 dBm? 3 dBm, como já vimos, é 3 dB acima do zero, ou seja, o dobro do zero, o dobro de 1 mW, 2 mW. E para baixo, para os negativos, menos 3 dBm é uma potência 3 dB menor que o 0 dBm, ou seja, metade de 1 mW, 0,5 mW. E assim por diante, menos 10 dBm é 0,1 mW, menos 13 dBm. Lembra que a gente viu que menos 13 é uma perda de 95%? Ou seja, chega a apenas 0,05 do sinal? Então, menos 13 dBm é 0,05 mW. E assim por diante. Vamos ver um exemplo mais prático aqui. É um canal de cabeamento, onde eu coloquei uma potência de 10 mW de uma extremidade e saiu 1 mW do outro lado, perdeu 90%. A gente viu que 10 mW é 10 dBm e 1 mW é 0 dBm. Se a gente for calcular em percentuais, é aquela conta nossa, né? O que chegou dividido pelo que saiu, dá uma perda de 90%, chegou a apenas 10%. Se fizermos em dB, a gente diminui o que chegou menos o que saiu em dBm, e o resultado já é diretamente a perda em decibéis. Muito mais fácil, não preciso dividir potência, apenas subtraio valores em dBm, eu já tenho a diferença entre essas potências já em decibéis. A diferença entre percentuais e dB fica bem mais fácil quando a perda ou ganho é muito grande. Por exemplo, você colocou 10 mW ou 10 dBm numa ponta do sistema e do outro chegou esse valor aqui, que nem vou ler a quantidade de zeros que tem aqui, uma fração mínima em miliwatts, que equivale a menos 70 dBm. Como é que te calcula isso em percentual? Eu nem sei se a quantidade de noves e zeros está certo aqui, porque é difícil a gente verificar isso, a gente se perde. Mas a perda foi de 9, tudo isso de noves em miliwatt, ou seja, uma perda de 99, um monte de noves em percentual. Difícil até de a gente verificar isso. Em dBm é fácil, este menos esse, menos 70, menos 10, menos 80 dB. Então, falar que a perda foi tudo isso em percentual é a mesma coisa de falar que a perda foi de 80 decibéis. Muito mais simples, não é? Isso vale para radiofrequência, para fibra ótica, cabos de par trançado, cabos coaxiais. Lembre-se, quando a gente faz dBm mais ou menos um valor em dB, a gente vai obter um valor em dBm, porque a gente está querendo dizer uma potência dBm acrescida ou diminuída de um certo valor em dB, vai dar um novo valor em dBm, acima ou abaixo. dBm menos dBm vai dar um resultado em dB, ou seja, a diferença de potência entre dois níveis de potência expressos em dBm. E dB mais ou menos dB também dá em dB, porque você está somando ou subtraindo as relações de potências, vai dar um novo valor acumulado dessa aumento ou diminuição de potência em decibéis. Então é isso. Espero que você tenha entendido melhor o que é decibel, dB, dBm, qual a sua importância na hora de fazer medições em cabeamentos de par metálico ou fibra ótica. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!